Olá, investidores. Hoje falarei sobre alguns setores de investimentos. Falando aqui de investimentos da renda variável, bolsa de valores. Portanto, nós vamos compreender quais são ali os principais setores que nós temos na bolsa de valores e entender quais são mais vantajosos para nós investirmos. Bem, já lembrando que dos setores que nós temos na bolsa de valores, eles podem ser divididos em duas etapas. Eles podem ser divididos em setores não cíclicos, ou seja, que reúnem ali empresas que prestam serviços essenciais. Tem uma pequena diferença, né? Poderia alguém perguntar, e as outras não prestam serviços essenciais? Bem, e o outro tipo de empresa, o outro tipo de setor é o setor cíclico. Nós vamos entender aqui agora um pouco por que que tem esses dois tipos de setores, o setor cíclico e o não cíclico. Bem, o não cíclico, ele vai reunir empresas que são essenciais. Por exemplo, bancos, eles não dependem de clima, não dependem ali de mercado internacional. Os bancos sempre vão existir. Então, os bancos, nos 365 dias do ano, a demanda, claro, é mais constante. Mas se a gente vai analisar outras empresas, por exemplo, que é do setor não cíclico, por exemplo, a aviação. A aviação é um setor cíclico porque pode, em dado momento, as pessoas viajarem mais ou por questões de saúde, questões sanitárias, deixarem de viajar. Então, são setores que são mais facilmente impactados. Eles podem ter maiores variações, especialmente porque eles estão ali prestando serviços que não são aqueles mais essenciais. Por exemplo, a produção de alimentos, serviços essenciais, porque independendo ali, não depende de outra condição. Todos vão se alimentar, todos vão precisar. Bem-vinda, Sueli. Então, os setores cíclicos, eles prestam serviços, né? São empresas que prestam serviços, mas que podem sofrer oscilações mais facilmente. Então, os setores cíclicos, eles têm essas variações, por isso a gente vai entender qual é a importância de investir mais em setores que não são cíclicos, ou seja, que são mais perenes, do que investir em setores que têm essa maior variação. Então, nós temos essas distinções, setores que são cíclicos, que reúnem commodities, empresas que, em dado momento, elas têm uma maior necessidade, né, da oferta de produtos e em outro tem menos. Por exemplo, um setor cíclico, empresas que produzem minério de ferro. Claro, um produto voltado para a construção, então, sobretudo, exportações. Em dado momento, pode haver ali uma Tem leite aqui não, diminuição, né? Cauã. Uma diminuição na questão Aonde, de. Cauã? Pode haver uma diminuição na questão de necessidade de construção, né? Uma oferta maior já de imóveis, então pode diminuir ali as novas construções, diminuir a demanda pelo minério. Então, esse é um setor considerado cíclico. A gente vai entender aqui essas diferenças desses dois principais setores, os não cíclicos e setores cíclicos. Começando aqui falando mais sobre os setores não cíclicos, que são serviços essenciais, repare que nós temos aqui, ó, uma breve descrição que vai nos dizer, ó, são setores mais perenes, aqui foi eu que fiz, e mais estáveis. Então, eles têm menores oscilações, ou seja, as suas empresas desses setores, elas têm menores oscilações da bolsa de valores, enquanto que setores não cíclicos, como eu vou mostrar acima, podem ter maior oscilação no preço. Vamos entender um pouco é, quais são os principais setores e por que é que nós devemos investir neles. Então, sobretudo você que está fazendo investimentos, começando agora, investindo aí, pensando na sua aposentadoria, a gente precisa também colocar nossos
investimentos, os nossos recursos em setores que a gente sabe que vão continuar tendo grande demanda com o tempo, porque quanto mais tem demanda, também maior vai ter a necessidade, né? Então, de consumo. Então, eles vão, teoricamente, se valorizarem. Alguns exemplos aqui, os principais setores que fazem parte ali do grupo não cíclico, que são serviços essenciais, eles também dependem especialmente da economia nacional e também dependem muito da própria empresa. Veja bem, tem uma diferença. O setor não cíclico, mesmo que a empresa seja boa, nem sempre depende somente dela. Então, há exemplo ali da Petrobras. É uma empresa de petróleo, mas o preço do produto dela não é ela que tem o poder de definir. Tem que seguir uma tabela de preço internacional. Claro que às vezes o governo quer interferir para impedir essa autonomia da empresa, que é seguir o preço do petróleo, do barril do petróleo. Então, quando há essa interferência, fica ainda mais pior. Então, empresas como Petrobras, PetroRio, elas, a exemplo da PetroRio, que é uma excelente empresa, a Prio 3, elas podem ter essas oscilações basicamente porque o preço do produto dela não é definido por ela, mas sim pelo mercado internacional. Então, se há uma grande oferta de petróleo no mercado internacional, a tendência é que a empresa ela vai ter uma menor arrecadação, porque ela vai ter que diminuir o preço seguindo ali o barril do petróleo, né, a cotação do barril do petróleo. É o mesmo que acontece também com empresas de mineração. Então, continuando aqui falando de empresas eh, que fazem aí, que são da economia nacional, nós temos, por exemplo, dependem unicamente aqui da economia nacional, setores financeiro. Então, os bancos no Brasil, eles não têm muita ligação com outros bancos, né, da Europa, dos Estados Unidos. Não importa muito o que está acontecendo lá. E o daqui, os do Brasil, podem ter o desempenho, né, totalmente livre. Já a empresa de petróleo, não. A Petrobras, a PetroRecôncavo, essas empresas, a Vale, elas tem esse olhar para fora. Inclusive, o preço do produto é definido pelo dólar. Então, são empresas, setores considerados cíclicos porque tem essa maior variação. Eu vou continuar a apresentação aqui depois, quando alguém quiser interromper, fiquem à vontade. Nós temos, além do setor financeiro, empresas de utilidade pública, aqui reúnem setores de energia, fornecimento de energia, de saneamento, né? Empresas aí voltadas para, sobretudo, abastecimento de água, né? Sobretudo as grandes cidades. Também empresas de comunicação, telecomunicações. Então, são empresas de utilidade pública. Repare que essas empresas aqui, ó, de saneamento mesmo, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos, elas vão continuar com grande demanda, porque sempre vai haver consumo. Sempre vai haver um consumo crescente, de acordo, claro, com o crescimento das cidades, mas são empresas. Bem-vinda, Joyce. Então, nós vamos entender outro setor que é essencial, é o setor de alimentos e bebidas. Então, é um setor que, claro, quem toma cerveja, né, o consumo é uma cultura, dificilmente vai deixar de tomar cerveja ou refrigerante, né, qualquer outra bebida, que inclusive tem um monopólio, né, da Ambev, né? A Ambev domina o mercado brasileiro e também em alguns países da América do Sul na distribuição de bebidas. Então, setores também que sempre vão ter uma grande demanda. E também setor de alimentos, produção de alimentos, por exemplo, ali soja, as empresas agrícolas, os frigoríficos, então eles sempre vão ter uma grande demanda. No caso de frigoríficos e soja, também tem a questão de que o preço é, de certa forma, controlado pelo mercado internacional. Sobretudo ali o que depende de exportação é feito pelo dólar, né? Com a moeda de troca ali, o dólar. Então depende muito também da cotação do dólar. Então, às vezes há uma valorização do dólar para quem investiu em empresas agrícolas, é bom também porque a empresa se valoriza ainda mais.
Outro tipo de empresa, de setor importante são dos cuidados pessoais. Então, são empresas, por exemplo, ali de serviços médicos, né, cuidados com a saúde, e empresas que também têm produtos, de higiene, né, de uso, pessoal, né? Então, a exemplo da Natura, só que a Natura, claro, por outros fundamentos, a gente não investe nela. Então, esses aqui são os principais, eh, as principais empresas desses setores considerados aqui essenciais. Então, nessas, a gente pode investir, com ainda maior tranquilidade, até para o longo prazo, né? Porque são empresas, no caso aqui de alimentos, ó, elas podem ser de agropecuária, produção de soja, de milho, de algodão, que tem grande demanda, de carne também, né? In natura e processada, no caso aí, ó, a JBS, uma grande empresa, é uma das quatro maiores do mundo e é brasileira. E fornece carne aí, sobretudo para Estados Unidos, Brasil, Europa, Austrália. Então, é também importante nós, investidores, conhecermos um pouco as empresas que nós, nos tornamos sócios. Eu sei que vocês estão começando agora. Basicamente, a gente ainda, digo, vocês ainda estão se familiarizando com aqueles códigos, né, de cada empresa, mas é importante que vocês saibam quais são os produtos, que eles, é, vendem e exportam, quais são as empresas que nós somos sócios, o que é o serviço prestado por elas, quais são os produtos. Então a gente precisa conhecer, e claro, isso aqui é estratégia na hora que nós vamos escolher uma empresa. Então, nós vamos ter aqui empresa do setor de bebidas, né? Comércio, distribuidoras, por exemplo, aqui a Ambev, detém o monopólio do setor. Praticamente não tem concorrente aí que chegue aos pés da Ambev, né? Vamos entender agora aqui um pouco, ainda falando dos tipos de setores, antes de continuar aqui a descrever à frente, eu vou mostrar aqui agora os setores que são considerados cíclicos. Esses aqui, ó, eles, são instáveis, ou seja, tem maiores oscilações nas suas cotações da Bolsa de Valores, porque não depende unicamente do desempenho da própria empresa. Pode ser uma empresa nota 10, que mesmo assim se chega, por exemplo, a notícias lá de conflitos, como tem agora no Oriente Médio, pode impactar no preço do petróleo. Claro que nesses casos acaba até favorecendo o aumento do preço, né, do petróleo, né? Mas claro que a gente não vai também tirar proveito disso, né? A gente jamais buscaria nesse sentido. Mas dependem dessa macroeconomia, dependem muito aí dessa geopolítica internacional. Então, os setores cíclicos, a gente pode ter, claro, deve ter também na carteira, mas pode ser em menor proporção. Então, a gente prefere mais setores perenes, como nós vimos um pouco aqui abaixo, que eu acabei de apresentar, e ainda vou detalhar um pouquinho mais. Então, nos setores cíclicos, além de maior instabilidade, ou seja, a própria empresa não controla ali o seu desempenho, né? Depende muito do mercado global. Também, é, o desempenho nem sempre depende, como diz aqui, ó, da própria empresa, somente dela. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Também são empresas que podem sofrer mais em tempos de crise e desaceleração da economia. Então, há exemplo de que aqui nós podemos imaginar. Exemplo de desaceleração da economia. A China, por exemplo, está desacelerando um pouco o crescimento, né? A China, o PIB, claro, continua ainda crescendo 4, 5%, mas vai diminuindo um pouco. A China já teve mais potente. Na época de maior potência da China, ela, tinha maior demanda por minério de ferro para a construção, né? E hoje a demanda é um pouco menor. Isso representa aqui que o minério de ferro teve uma desvalorização no seu preço, ou seja, a Vale e outras empresas mineradoras do Brasil, do mundo, continuam produzindo bastante, mas o consumidor final, digamos assim, diminuiu, está mais receoso, não está consumindo tanto, né, aquele produto para a construção, né, para outros empreendimentos. Então, são setores que estão um pouco mais suscetíveis a crises. A exemplo da pandemia, eu já estava investindo aí nessa época,
Então, são setores ligados, por exemplo, aqui, ó, bens industriais, setores de transporte também. Eles sofreram mais em tempos de crise, porque houve lockdown, fechamento, né? Logo quando há crises sanitárias, restrições de viagens. Então, empresas de aviação mesmo sofreram bastante, foram as que mais sofreram, tanto que nós temos aqui a Gol em recuperação judicial, porque está dando prejuízo constante, não se recuperou ainda. Então, são exemplos de empresas de setores que não dependem exclusivamente da Gol, não depende só dela ser uma boa empresa, depende da demanda. Então, se há alguma crise, se há algum problema, como houve na pandemia, a Gol ficou muito afetada. Então, por isso que a gente não pode só investir de qualquer forma em qualquer setor. A gente precisa ter noção do que estamos fazendo, né? Sobretudo diversificando, que é o conceito aí principal dos investimentos. Nós vamos entender aqui também outro setor que também é cíclico, é o setor de construção civil. Então, construção de imóveis, você pode ver aí pela sua própria cidade. Às vezes tem maior demanda, né, por construção, às vezes não tem. Por exemplo, eu tenho uma casa eh, na cidade. Já tem algum tempo que eu quero vender, mas eu não consigo vender porque não tem comprador. Então, isso mostra o quê? É a pouca demanda agora pela questão de imóveis. Então, muitas pessoas têm mais serviços na zona rural, vão morar na zona rural, e a cidade acaba tendo esse prejuízo, essa desvalorização, desaceleração do crescimento na cidade. Então, isso vale aqui também como um exemplo que eu citei, empresa de construção civil, imóveis, a exemplo da Cirela. Essa aqui é uma boa empresa, mas mesmo ela sendo boa, não depende só da governança dela. Depende da demanda que vai ter ali no mercado nacional. Então, se há uma desaceleração, se há um momento de crise, normalmente essas empresas elas são primeiramente impactadas porque são serviços secundários. Então, no momento de crise, claro, a gente vai cuidar aqui do mais essencial, né? Claro, os serviços bancários continuam, os serviços de energia, saneamento, comunicação, a gente continua, de alimentação, cuidados pessoais, serviços médicos, mas quando chega na parte de construção, eu posso simplesmente, não, eu não quero construir agora. O momento não está bom, está um momento de crise, eu vou aguardar. Então, digamos que é esse, mesma coisa a viagem. Agora está com um momento de crise ou muita inflação, não posso gastar, eu não vou viajar. E aí acaba impactando essas empresas do setor de aviação. Então, aqui são exemplos de setores cíclicos, empresas que nós devemos ter na carteira, não essas aqui, que não passam nos nossos fundamentos, mas a gente deve ter em menor proporção. Mas também essas empresas consideradas de setores cíclicos, elas em momentos de recuperação da economia, ou seja, como teve a pandemia 2020, 2021, depois disso elas foram também as que mais se valorizaram. Então elas, claro, tiveram uma maior oscilação, mas depois também cresceram bastante. Então também tem isso. Claro que a gente fica esperto para ver o momento ideal para investir em determinadas empresas. Outro setor também que faz parte do cíclico, bens industriais, máquinas e equipamentos. Então, também isso aqui diz muito sobre, por exemplo, o crescimento do PIB no Brasil, depende das indústrias. Então, se há uma desaceleração, empresas do setor de equipamentos, né, máquinas, também elas acabam sofrendo um pouco mais. Também, quando há uma retomada da economia, um crescimento, um otimismo, elas também puxam o crescimento do PIB, o crescimento da economia do Brasil. Inclusive, essa WEG é considerada aí a empresa que mais fez bilionários no Brasil. Uma excelente empresa, praticamente uma das cinco melhores da Bolsa de Valores. Mas hoje ela está muito valorizada, a cotação dela muito alta. é, então a gente até evita também investir, porque foi muito bom para quem chegou cedo. A gente que está chegando depois, também a gente tem que ter um pouco de cautela, saber o momento certo para investir. Pela mentoria, a gente vai sempre falando isso, né? Vocês têm aí o acompanhamento da mentoria. Então, aos poucos, a gente vai compreendendo como que vamos fazer os investimentos. Vamos entender aqui agora um outro setor importante que estão dentro das commodities,
que é cíclico, ou seja, varia muito de acordo com o tempo, né? De acordo também com, quando eu falo com o tempo, claro, se há momentos de crise, né? Então eles variam mais. No caso aqui, commodity, são produtos que são controlados também o preço pelo mercado internacional. A exemplo do petróleo, empresas de petróleo, combustíveis, aqui tem duas, PetroRecôncavo, Petrobras. O preço dela não depende dela, e sim do mercado internacional. Cotações em bolsa de valores, impactam completamente o preço delas. Empresa de celulose, também, borracha. Nós temos aqui a Suzano, também uma ótima empresa. Empresa de mineração, exemplo aqui, produção, né, de ferro, cobre, né, materiais básicos. Vale e Semin. Então, em dados momentos, pode haver uma maior demanda, né, por ferro, por cobre, em outro pode ser menos. Outras empresas de siderurgia também a gente evita investir, sobretudo porque há, por exemplo, o ferro, uma grande demanda da China. E a China acaba também jogando muito aço no mercado internacional. A China exporta demais. Então, essas empresas no Brasil elas sofrem um pouco devido à produção excessiva da indústria da China. Pega essas matérias-primas e faz o beneficiamento, né? E depois volta para o Brasil o material beneficiado. Então, vai a matéria-prima e volta o aço, né? Ferragens, por exemplo, né? E também aqui nós vamos entender que é atrelado ao dólar, depende muito de exportação. Então, são setores, no caso de commodities, depende de acordos comerciais. Então, se há algum rompimento de relações diplomáticas entre alguns países, também há um sofrimento maior para, eh, digamos que, para determinadas empresas. Então, no caso da exportação de carne, frigoríficos também, às vezes a China não quer mais a carne do Brasil, aí tudo isso depende muito de acordos comerciais. Então, algumas empresas que a gente investe depende disso. Controle cambial, que é o dólar, e também podem ser impactadas por conflitos, né? Então, a exemplo do petróleo, aumentou o preço com o conflito, o possível conflito de Irã com Israel. Então, há também isso nos investimentos, né? Mas isso aqui são exemplos muito amplos, não precisam vocês aí se preocuparem de entender esses cenários de início. Mas é importante a gente entender como que funcionam os investimentos. Eu não estou vendo quantos que tem aqui agora, se tem ainda mais alguém além de Sueli que não está aparecendo aqui. Alguém quer fazer pergunta, Sueli? Se quiser, fique à vontade, viu? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui a apresentação, mas eu quero que interrompam, fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós vamos entender aqui. Nesse aqui, praticamente eu já concluí. Citei aqui, inclusive, algumas empresas, né, de cada um desses setores. Vou fazer o mesmo aqui também. Agora, com os setores essenciais, setores que não são cíclicos, esses aqui a gente pode investir mais para o longo prazo, ainda mais, né? Porque são empresas que elas tendem a ser mais lineares, com menores oscilações, mais voltadas mesmo ao crescimento. Já as commodities, elas podem crescer muito rapidamente, ter uma valorização rápida, mas também podem, em outros momentos, sofrer um pouco, ficar um pouquinho ali o preço estagnado, a valorização estagnada, mesmo que a empresa continue produzindo bem, continue dando lucro, mas o preço dela, o preço do produto que ela exporta depende, por exemplo, da cotação do dólar. Se o dólar estiver mais barato, mesmo ela exportando muito, não vai ter tanto lucro, então depende um pouco mais de cenário macroeconômico, que é o cenário aí do mercado internacional. Tem mais coisa aqui para apresentar também. A gente vê um pouquinho mais sobre investimentos. Esses setores perenes, por exemplo, bancos no Brasil, quer dizer, a nível mundial, os brasileiros são considerados os mais rentáveis. Claro, para quem é correntista não é bom, mas para nós que somos
investidores que somos sócios, para nós isso é vantagem, né? Então, os bancos no Brasil são os que mais têm lucro a nível mundial. Então, tem a galera de fora que investe aqui no Brasil, no Itaú, sobretudo, é porque são bancos que dão muito lucro. Então, claro, tem aí as taxas de impostos elevadas, né? As tarifas bancárias também muito elevadas, e isso favorece muito ao banco. Então, o banco vende serviço, não vende produto, como é o caso da Vale, que vende o minério, como o caso da empresas agrícolas que exportam grãos, né? É, no caso do banco, eles vendem serviços. Então, o preço disso fica muito mais rentável, né, para a empresa. Sobretudo ali empréstimos, financiamentos, né, e também pagamentos. Então tem essas transações. A exemplo aqui de Itaú, Itube 3 e também Banco do Brasil. Eu coloquei aqui um banco considerado o maior do Brasil, que é o Itaú, e um banco que é estatal. Quando chegamos a estatais, a gente tem um pouco mais de receio de investir, porque estatal tem um peso contrário que é interferência política, interferência do governo, de querer colocar a turma dele lá para comandar o banco, para fazer parte da diretoria, né? Então a gente tem um pouco mais de receio. No caso do Banco do Brasil, até que ainda é um receio melhor, porque assim tem menor impacto do governo, interferência. Mas no caso da Petrobras, o governo quer controlar tudo e para quem é investidor não é vantagem. Outro setor aí que, inclusive, se você tem filho, quer que seu filho invista, é o setor de seguros, ó. Então, cada vez mais a sociedade tende a ser cautelosa, né, em muitos cenários. Se essa primeira live aqui terminar, eu acredito que agora em 5 minutos, a gente pode retomar aqui em outro, no segundo link que eu enviei, viu? Porque normalmente são 40 minutos cada um. Empresas do setor de seguros também são excelentes para a gente investir. Então, bancos, precisamos ter. Empresa de seguros, precisamos ter. Essas aqui que estão no ramo financeiro, seguros, né, e bancos. Essas aqui também a gente pode ter, mas é mais opcional. Se você não quer investir na área de petróleo, tranquilo. Celulose também, mineração também. Ou quando investir, pode ser a menor proporção da carteira. Empresa de transporte, a gente não investe nenhuma, não investe em nenhuma, a gente nem perde tempo olhando o desempenho dessas empresas, mas também não são bons. Construção civil, também não investimos, não tem muito interesse, até que poderíamos pensar em outro momento. Mas o Brasil também não está lá, esse desenvolvimento todo, né? Crescimento razoável do PIB, né? Então, não favorece muito empresas de construção civil. Outras que a gente, como eu citei aqui, transporte, a gente evita bastante. No caso de máquinas e equipamentos, a gente pode ter uma empresa ligada aí ao setor industrial. Então, quanto a isso também a gente pode ter, mas também a nossa preferência mesmo é nesses setores aqui considerados essenciais. Aqui a gente pode investir aí, inclusive para o nosso plano de aposentadoria, né, para conseguir receber dividendos daqui a 10 anos, 15 anos, porque são empresas que vão continuar com grande demanda e com muita autonomia. Então, seguradoras, cada vez mais aí há essa cautela de colocar seguro para carro, para casa, seguro de vida, seguro na profissão. Então, até médicos, para desempenhar a profissão, eles pagam seguros só pelo nome deles ali da profissão. Se tiver qualquer erro, qualquer problema judicial, eles têm o seguro. Então, até isso a gente consegue perceber. Exemplos aqui de seguradoras, Caixa Seguridade, setor imobiliário, então seguros aí para imóveis, e também Porto Seguro, aqui serviços seguros para carros, sobretudo, para profissionais, seguros diversos. Então, na área de saúde, eles oferecem seguros para praticamente tudo. Então, são eles e quem compra o serviço deles praticamente não quer utilizar. Então pagam o seguro do imóvel, mas claro, espera não ter problema com o imóvel. Mas então assim, é sinal que tem uma grande margem de lucro essas empresas. A outra chamada holding financeiro
são empresas que administram outras empresas, né? A exemplo da Itaúsa, que é a empresa que controla o Banco Itaú, né? E também a B3 SA, que é a empresa que controla a Bolsa de Valores do Brasil. Então, aqui exemplos de holding, de empresa de setor financeiro, que administram outras empresas. Esses outros três setores aqui também são muito importantes. Então, desses aqui, a gente podemos ter basicamente bancos e seguradoras. Holding, a gente até evita também de ter. Então, não é tão vantajoso, porque são empresas que já estão administrando outras empresas. Então, o lucro ele é mais limitado, né? Depende do lucro das empresas que elas administram, que a Itaúsa administra, né? Então, a gente evita um pouco. Outro setor valiosíssimo é o setor de energia. Aí a gente pega empresas de geração, aquelas que tem lá, por exemplo, as hidrelétricas, né? As que fazem transmissão. Empresas que fazem a transmissão de energia, distribuição. Cada estado aí tem uma distribuidora, né? É aquela que você paga o boleto, né? E também as que fazem a comercialização, né? Então, distribuição e comercialização, cada estado aí tem a sua, né? Vamos entender aqui agora exemplos de elétricas. Podem ser a Engie Energia, CEMIG. A Engie é uma empresa privada. É uma empresa privada, inclusive tem ali, eu acredito que um dos controladores é francês, né? Uma empresa francesa que investe aqui no Brasil já há muitos anos, com muita qualidade, né? Uma excelente empresa. E a outra aqui do setor de energia, CEMIG, CEMIG 3, essa é uma estatal, essa aqui a gente já fica um pouco receoso para investir. Tanto que no ano passado, Minas Gerais entregou essa empresa, ofertou essa empresa para a federação, ou seja, para o controle do governo federal, para pagar dívidas, né? Compensar dívidas que o Estado tinha com a União. Claro que ainda está ainda um processo, né, de transição, mas praticamente vai ter essa mudança de uma estatal de Minas para uma estatal federal. Empresa de saneamento também são empresas importantes que tendem a ter uma perenidade maior, né? Tratamento, distribuição, sobretudo ali de água, né? A exemplo aqui da Sanepar, da Sabesp. Sabesp já é uma empresa estatal, inclusive o governador de São Paulo está também caminhando, né, projetos aí para também privatizar essa empresa, né, vender partes dela, né, então deixar que a iniciativa privada faça o controle da Sabesp, né, a administração da Sabesp, e o Estado ficar só com a menor parte. Sanepar, essa aqui é uma empresa também, acho que do Paraná, hoje já é uma empresa privada, salvo engano, já foi privatizada, agora ela já depende da iniciativa privada. Então passa a ter uma maior governança, né? Então, maior eficiência. Então, empresas privadas, elas são mais cuidadosas com o lucro. Já as estatais, infelizmente, a gente sabe como que funciona, ainda muitos favorecimentos políticos, né, nessas empresas, e por isso que para nós, investidores, não é muito vantagem. Outra empresa, comunicação, setor de comunicação. A gente tem aí empresas, por exemplo, a Vivo, né? Telefonia ou Telefônica, né? São empresas boas também. Também são empresas que sofrem um pouco, né? Sobretudo ali com a questão também tecnológica, né? Essas mudanças que vão tendo, né? A exemplo da Oi também. Algumas têm que se renovar, inovar, na verdade, né? A Oi já é uma empresa que a gente não investe porque é uma empresa que não está dando lucro. Mas aqui, por exemplo, comunicação também a gente não investe e saneamento também a gente não tem muito interesse ainda de investir no momento. Primeiro, porque são poucas opções ainda de empresas de saneamento e sendo que metade praticamente são estatais. Então a gente evita, por exemplo, a Copasa de Minas Gerais. Então são poucas oportunidades de escolha, de comparação para entender quais são as melhores. Já de energia, não. A gente tem mais de 20 empresas elétricas. Daí a gente consegue escolher duas para ser sócio. Setor importante, agropecuária. Então, empresas aí produtoras de soja, milho, algodão. Nós temos aqui o exemplo da SLCE 3, a SLC Agrícola, é o nome dela.
uma empresa muito boa, tem muitas fazendas aí, ó, recupera fazendas degradadas também, arrenda fazendas, né, para produzir mais. Então, empresa muito boa, essa aqui, ó, também paga bons dividendos, inclusive hoje foi a Datacom, né, de pagamento dessa empresa. Só que diminuiu um pouco no ano passado. Claro, essas empresas aqui dependem um pouco do clima, né? São mais impactadas com o clima. Então, essa empresa, a SLC Agrícola, ela sofreu um pouco no ano passado, sobretudo aí devido a El Niño, né? Que impactou muito no setor agro brasileiro. Então, essa empresa ela vai dar agora um dividendo menor do que foi no ano passado. No ano passado, eu recebi mais de R$ 400 dela no mês de maio, de uma única vez. Esse ano caiu bastante. Esse ano caiu aí para 80 centavos por ação. No ano passado foram quase R$ 3 por ação. Só que ela paga 3 vezes por ano. Outra empresa de soja, essa aqui é uma das que prometem bastante, essa empresa de soja. Ela faz, na verdade, o beneficiamento das sementes, né, e vende as sementes para serem plantadas. Então, ela trabalha com tecnologia. Elas não plantam como essa outra aqui que tem muitas fazendas. Essa aqui é somente de tecnologia, beneficiamento, seleção de sementes. E concluindo aqui, é empresa do setor também agropecuário, que tem processamento ali de carnes, né, e também exportação in natura, né? Nós temos a JBS, a BIF, Marfrig, os frigoríficos em geral. Por exemplo, a JBS, atuação aí global, Estados Unidos, a BIF 3, que é a Minerva, o nome dela, atuação na América do Sul e exportação para a China. Então depende também, claro, dessa oferta, dessa demanda da China, né? Então, quanto mais tem consumidores globais, melhor é para a empresa.